Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Almirante Nelson foi um herói da Grã-Bretanha que, num dado momento de sua vida militar, ele percebeu que os seus soldados não estavam cumprindo com seus deveres. Resolveu fazer uma preleção e nesta preleção disse uma frase que ficou para a história: a Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever. Esta frase depois foi copiada por um brasileiro, Almirante Barroso, que disse: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Mas originariamente ela é de Almirante Nelson. Por que eu estou citando esta frase? Porque ela é um belo exemplo da eficiente comunicação. Uma frase curta, objetiva, qualquer pessoa entende sem vocábulos complicados. A verdadeira comunicação tem que ser simples. Imagine o seguinte: se Almirante Nelson tivesse dito o que irei dizer agora. É um texto complicado que tem o mesmo significado da frase tão simples dita há pouco: a Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever. Imagine se Almirante Nelson tivesse assim falado: a Inglaterra aguarda que, no que se refere à presente conjuntura, todo o pessoal envolvido nas circunstâncias em causa mostrar-se-á em congeminência às razões em jogo, exercendo apropriadamente as funções designadas aos respectivos grupos operacionais. Será que a comunicação iria ocorrer? Certamente não. Houve época em que havia a escola gongórica, que tinha por objetivo formar oradores que falassem de maneira complicada. Quanto mais complicada fosse a fala, melhor orador era considerado. Até acredito que ocorria a seguinte cena: dois ouvintes conversando. Mas que vocabulário tem este orador? Que qualidade ele fala? Aí o colega pergunta a ele: mas você está entendendo? Não entendendo eu não estou, mas que ele fala bonito, fala. Felizmente esta época já passou, não mais existe a escola gongórica. Só que de vez em quando nós encontramos alguns gongóricos. Nós devemos ter como meta na fala em público falar de maneira simples. À medida que subimos os degraus da eficiente comunicação verbal, nós temos que falar cada vez mais simples. Não estou dizendo falar de forma simplória, mas de forma simples. Se eventualmente você tem uma boa cultura, demonstre essa cultura através do conteúdo da fala, da qualidade da fala, e não através de palavras que parte do público pode não entender. Repito, esta é a verdadeira comunicação. E devemos também evitar na fala em público a fala pomposa. Aquela fala muito elaborada, onde a sequência das palavras, a sequência das frases, a própria colocação da voz, acabam criando uma distância entre o comunicador e o público. Vou dar um exemplo de uma fala pomposa. Imaginem ocorrendo um baile, amplo salão, orquestra tocando, e lá está naquele baile um rapaz apaixonado, dentre outros. Um rapaz que em bailes anteriores até gostaria muito de dançar com uma bela moça, mas só que o medo era sempre maior do que a coragem. Naquela noite em especial, coragem maior do que o medo. Ele aproximou-se da linda moça e, olhando nos seus olhos, assim falou: a senhorita pode conceder-me a honra e o prazer de poder usufruir de seus encantos nesta dança? Caso receba uma resposta negativa, ficarei constrangido, mas a perdoarei. Caso receba uma resposta positiva, muito lhe agradecerei, pois que estarei nos céus. O que irá ocorrer, além da música já ter terminado, o que irá ocorrer, né? Certamente ela iria rir, porque a fala pomposa induz ao riso. Hoje, se um rapaz quer convidar uma moça a dançar, quando não ocorre o contrário, que é normal e natural, como é que ele age? Ele olha para a moça lá distante e age assim, né?
E está resolvida a questão. É bem verdade que nós não iremos agir dessa maneira simplória, mas vamos evitar também a fala pomposa. Fiquemos ali no meio termo. Esta é a verdadeira comunicação. Falar de forma simples. Há algum tempo atrás, a revista Time fez uma pesquisa para descobrir quais seriam os 5 piores temores humanos. 5º pior temor humano, morte. Isso não ocorre no centro espírita, pois nós somos esclarecidos de que a morte não existe. Mas, de maneira geral, 5º pior temor humano, morte. 4º pior temor humano, doença. 3º pior temor humano, águas profundas. 2º pior temor humano, crise financeira. Antes de dizer qual é o primeiro e pior temor humano, eu vou convidar um de vocês, só um, para fazer um breve pronunciamento aqui à frente. Uma fala de 1 minuto, 2. Vou dar um tema bem simples, um tema que você saberá desenvolver. E vou escolher de forma democrática, né? Vamos ver. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Só eu falo aqui. Hoje. Mas já deu para descobrir qual é o primeiro e pior temor humano. É o medo de falar em público. Quando eu faço a brincadeira, olho para um lado aqui, o pessoal olha para baixo, fugindo com o olhar, né? Tem sempre aquele que pensa assim: do jeito que eu sou azarado, olha eu lá à frente, né? Então, o medo de falar é de fato o pior temor humano. Vejam só, pessoal, acima de morte, acima de doença, de águas profundas, de crise financeira. Pessoas bem-sucedidas, pessoas inteligentes, pessoas que relacionam-se bem no seu meio, transformam-se totalmente quando estão à frente de um público. O medo de falar em público, muito importante o que vocês irão ouvir agora, ele é natural. Ele faz parte de nossa condição humana. Normalmente a pessoa julga que o problema está só com ela. Mas se nós perguntarmos a 10 pessoas se sentem medo de falar em público, pode ter certeza que 9 irão dizer que sim. Pode ter certeza absoluta. E uma irá mentir. Por quê? Porque na realidade, o medo de falar em público é natural. Repito, faz parte de nossa condição humana. Você vê à sua frente, às vezes, o orador falando com desenvoltura, com naturalidade, com segurança, mas você não sabe que antes ele ficou trêmulo, que o friozinho na barriga apareceu, que em dados momentos ele disse a si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Podia estar lá em casa, sossegado. Tá? Isso é natural. Pessoas que você não imagina que possa sofrer, como qualquer orador iniciante sofre. Existem 2 tipos de medos, principalmente 2 tipos de medos. Um deles é o medo racional. Racional. É o medo que é bem-vindo. Por exemplo, você está dirigindo um carro, vai atravessar uma ponte perigosa, sabe que vários carros já caíram naquele rio através da ponte, que a sua estrutura, a estrutura da ponte está abalada, que não tem proteções nas laterais, que a sua pista está esburacada, e você sente medo em atravessá-la. É o medo racional, é o medo que é bom ter, é o medo que nos protege. Agora imagine tendo pela frente uma ponte segura, nova, não havendo a mínima possibilidade de você cair naquele rio através da ponte. Não há a mínima possibilidade. E você sente medo em atravessá-la. É o medo irracional atuando. Na fala em público, os 2 medos atuam. O medo racional, aquele medo que é bom ter, é o medo de falar em público. Este é o medo racional. O medo racional é o medo de falar em público. O medo irracional, vejam só a sutil diferença. O medo irracional é o medo de ter medo de falar em público. Então, o medo irracional é o medo de ter medo de falar em público. É quando a pessoa vai fazer uma palestra daqui a uma semana e fica 7 noites sem dormir. Durante o dia, se a palestra é à noite, fica tenso demais,
não consegue raciocinar, fazer elaborações mentais, fica muito tenso, muito nervoso, o que pode até prejudicar a qualidade da sua fala. Nós podemos acabar com este medo irracional através de práticas sucessivas. Mas o medo racional nós não acabamos. O medo, repito, faz parte de nossa condição humana. Nós sentimos medo em colocar a mão no fogo. Ainda bem, este medo nos protege. Se não sentíssemos esse medo, poderíamos nos queimar. Nós sentimos medo em atravessar uma avenida perigosa. Ainda bem, tomamos cuidados. Nós sentimos medo em falar em público. Ainda bem, passamos a ser mais responsáveis. Valorizamos mais o público que está à nossa frente. Preparamos previamente ainda melhor a nossa palestra. Eu mudei o título deste tema. Aí está na apostila. Saiba falar em público sem medo. Eu acrescentei. Saiba falar em público sem medo de ter medo. Porque não dá para falar em público sem medo. É bem verdade que depois de várias práticas, sempre tendo o mesmo público, tornando-se uma rotina, você já controla o medo de tal maneira que parece que perdeu o medo, mas não perdeu. Ele está controlado. Quando você dirigir-se a um público diferente, tratar de um tema que nunca viu à sua frente, certamente o medo irá voltar. Não é voltar, é que é uma situação nova. As situações novas implicam em reações diferentes. Portanto, ninguém perde o medo, controla o seu medo. Tem muitos oradores, ou melhor, tem muitos trabalhadores que não dão esses passos tão importantes para serem oradores, para trabalharem em prol da divulgação da doutrina, porque tem medo. Aí está um grande erro, porque todos nós sentimos medo. Então esse não deve ser o problema. E tem pessoas que também falam assim: primeiro eu vou perder o medo para depois começar a falar. Nunca irá falar. É preciso ter coragem para enfrentar este medo. Nós precisamos entender que aquela pessoa corajosa, ela é corajosa porque não tem medo? Não. Ela é corajosa porque enfrenta o seu medo. Aí que está a grande diferença. Nós precisamos, mesmo com medo, enfrentarmos-nos, enfrentar a nós mesmos. As nossas vacilações, as nossas dúvidas, a nossa insegurança, e começarmos a falar em público. Emmanuel já disse que a maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Nós sabemos que, para a doutrina alcançar o objetivo maior, que é chegar um dia a toda a humanidade, vamos precisar de divulgadores, não só através da redação do texto escrito, mas da fala em público, de palestras. Então precisamos ser mais ousados, sair daquele casulo. Eu não nasci para falar em público. Todos nós nascemos para falar em público. Mas eu tenho muita dificuldade, eu vou falar à frente do público e fico muito trêmulo, desaparece o que estava à minha mente. Este é o primeiro passo. Todos os oradores passaram, ou pelo menos a grande maioria, pelo que você já passou. Todos os oradores tiveram momentos em que pensaram em desistir. Porque nós sabemos que para alcançar um objetivo qualquer em nossa vida, em qualquer segmento, em qualquer área, nós teremos à frente diversos obstáculos. Nós temos que transformar cada um destes obstáculos em degraus. Se a pessoa falar a si mesmo ou a si mesma, eu acho que vou falar em público, pode desistir. Porque a pessoa que diz eu acho, quando encontrar o primeiro obstáculo, verá esse obstáculo como um obstáculo mesmo, pois ela diz a si mesma, eu acho. E aí até justifica-se, eu tentei, porque eu achava que tinha condição, eu tentei, mas não consegui, fiz a minha parte, eu tentei, mas eu não nasci para isto. Se a pessoa falar, eu vou conseguir falar em público, muda tudo. Quando nós falamos, cada um de nós fala, eu vou conseguir falar em público, nós temos como maior qualidade na pronúncia, ou no dizer desta frase, a determinação. Aí aqueles obstáculos que naturalmente aparecem, serão vistos por nós como degraus. Então vamos ter essa consciência de que o medo de falar em público
é natural. E o friozinho na barriga? Também é natural. Qualquer comunicador experiente sente esse friozinho na barriga quando tem à sua frente um público diferente. Vamos entender o que é o friozinho na barriga. Todas as vezes em que nós enfrentamos uma situação nova, por exemplo, você está andando pela rua e um cachorro bravo vem em sua direção. É uma situação nova, diferente. Ele está ali para tentar morder você, lhe atacar. Neste momento, as glândulas suprarrenais injetam em nossa corrente sanguínea uma quantidade maior de adrenalina. Este hormônio fará com que passemos a ter mais energia para enfrentar aquela situação, aquele cão bravo. E a reação do nosso organismo, o sinal que sentimos, é um friozinho na barriga. Portanto, quando sentimos esse friozinho na barriga, precisamos ter a consciência de que temos mais energia para enfrentar aquela situação. O bom orador até agradece pelo friozinho na barriga. Acontece que o orador iniciante, ele quer aproveitar dessa energia para sair correndo, né? Para fugir. Depois de algum tempo de prática, ele consegue dominar essa energia de tal maneira que ele aproveita para melhorar a qualidade da sua fala. Então perceberam que o medo é natural, o friozinho na barriga é bem-vindo? Uma apresentadora de TV norte-americana disse certa vez, Dinah Shore, o nome dela, quando vamos falar, precisamos ficar um pouco nervoso. E é verdade. Nada pior do que ter aqui à frente um orador totalmente frio, que não esteja sentindo um pouco de nervosismo. Se ele estiver frio, a sua fala também será fria, sem vida. Então, esta dose pequena de nervosismo, ela é bem-vinda. Portanto, se você esperava perder o nervosismo, perder o friozinho na barriga e perder o medo, pode tirar isso da cabeça, pois é possível falar em público sentindo tudo isto. E são esses elementos, essas reações, que ajudam a nós falarmos com maior convicção, colocar mais vida na comunicação. Uma das técnicas para dominar este medo, para começar a dar passos firmes em relação ao crescimento na arte da comunicação verbal, é quando você chegar à frente do público, ou melhor ainda, quando você sair de sua poltrona, de sua cadeira, sair dando passos decididos, andar com desenvoltura, com um leve sorriso nos lábios, chegar aqui à frente como se fosse um bom orador, mas no fundo dizendo a si mesmo, podia estar em casa tranquilo, sossegado, olha eu sofrendo aqui. Mas esta é uma das melhores técnicas, chegar aqui à frente expressando corporalmente estar bem. Porque se você chegar aqui, dando passos tímidos, esfregando as mãos, demonstrando tensão, olhando para baixo, andando de forma curvada, expressão carrancuda, será difícil falar bem. É preciso ter um bom posicionamento corporal, expressar-se corporalmente com simpatia, com aparente segurança. É preciso, quando chegar aqui à frente, vestir o hábito do sucesso. Hábito é coisa exterior. Você tem que aparentar estar bem. Depois, com o desenvolvimento da fala, estará bem, ficará bem. Olha, pessoal, a expressão corporal tem uma perfeita sintonia com os nossos sentimentos mais íntimos. Se a pessoa chegar aqui olhando para baixo, esfregando as mãos, ficará muito difícil ela se controlar. Mas se mesmo estando insegura, ela bem posicionar-se, um leve sorriso no rosto, aparentar ser um bom orador, uma boa oradora, pode ter certeza que ficará muito mais fácil o desenvolvimento da fala. William James até explica o porquê disto, o pai da psicologia norte-americana. Ele disse certa vez, haja com entusiasmo que terá entusiasmo. Mas o que tem esta frase de interessante? Esta frase, apesar de simples, ela é muito profunda. Ele disse, haja com entusiasmo. Ele colocou em primeiro plano a ação. Haja com entusiasmo. Em segundo plano, o sentimento.
Haja com entusiasmo, que terá entusiasmo. Ele não disse assim: trabalhe interiormente o seu sentimento, seja uma pessoa intimamente entusiasmada e depois comece a agir. Não. Este caminho é possível, mas é o mais complicado. Ele disse: haja com entusiasmo, que terá entusiasmo. E assim deve ser o comunicador espírita. Você deve agir aqui à frente de forma entusiasmada, mesmo que ainda não esteja. Dali a pouco o entusiasmo irá aparecer. Não podemos nos entregar, chegar aqui à frente já derrotados. Temos que ter uma boa aparência. Dali a pouco o sentimento irá nos ajudar a falar. Pois a regra básica da comunicação é colocar sentimento na fala. É falar com emoção. É sentir o que você está dizendo. É colocar o coração. Muitas vezes nós ouvimos lá fora uma pessoa conversar assim: olha, fui pescar esses dias, mas foi uma pescaria deliciosa. Eu estava lá no barco com um grupo de amigos, aquele sol quente batendo nas costas, quando de repente um peixe puxou, colocando o sentimento. Se esta pessoa falar à frente do público, quase sempre ela perde esse sentimento, essa emoção. Ela fala mais ou menos assim: fui pescar esses dias, foi um dia muito importante em minha vida, um sol muito forte, estava eu e um grupo de amigos em cima de um barco, estava segurando a vara, quando um peixe puxou, puxei ali. Não coloca sentimento, não coloca emoção. Quando você falar à frente do povo, precisa, no caso da pescaria, sentir até o sol batendo nas suas costas. Aí, se expressar-se bem corporalmente e colocar sentimento, pode ter certeza que o comunicador irá aparecer. Uma outra técnica para dominar este medo é acostumar a olhar nos olhos dos ouvintes. Se nós aprendemos a olhar nos olhos, a fala irá fluir com facilidade. Nós só conseguimos falar bem de fato quando temos esse feedback, o retorno do olhar de cada ouvinte. Se você tentar falar para o público sem olhar nos olhos, terá que ficar procurando palavras. Tente conversar com uma pessoa, não precisa ser com um público não, sem olhar nos olhos dessa pessoa. Lá em sua casa, faça uma experiência. Coloque alguém à sua frente e diga: eu vou conversar com você 3 minutos olhando para a parede. Então você fica olhando para a parede, conversando com essa pessoa. Irá até começar a falar bem, mas só começar. Depois terá que ficar procurando palavras, elas não vêm. E o orador iniciante, ele não olha nos olhos das pessoas. Ele fala olhando para o chão ou para cima. Ele fala mais ou menos assim: meus amigos, nós estamos aqui nesta manhã, tratando do assunto comunicação. E todos nós sabemos que a pessoa fica aqui procurando palavras, sofrendo, as palavras não aparecem. É preciso aprender a olhar nos olhos, mas não pense que numa primeira prática você já conseguirá olhar nos olhos, não. Todas as nossas conquistas são trabalhosas. Num primeiro momento você irá tentar olhar nos olhos e não irá enxergar as pessoas. Você olha para o público e não sabe quem é quem. Se tiver um parente sentado na primeira fila, só irá enxergá-lo quando terminar a apresentação e até irá reclamar: você chegou agora, né? Pessoal, mas é natural. Eu disse aqui que todas as conquistas são trabalhos. É natural, quando estamos dando os primeiros passos, olharmos para o público e não enxergarmos o público. É um primeiro passo, estamos ainda no pré-primário. Tem pessoas que desistem, olham para o público e não enxergam. Falam: eu não nasci para falar em público. Não, já estão no primeiro degrau, já estão olhando para o público. Já é uma qualidade presente. Mas como qualidade se eu estou olhando e não estou enxergando? É verdade que você não está enxergando, mas começou a olhar. Nós precisamos ver dentro de nós os nossos defeitos, sim, mas também as nossas qualidades. Depois, com práticas sucessivas, chegará o momento
em que você conseguirá olhar nos olhos das pessoas, irá visualizar essas pessoas, saber quem é quem, mas levará um susto. Por quê? Porque dezenas de olhares, centenas de olhares têm uma só direção: a você. Todos olhando para você, você leva um susto. Nesta fase, muitas pessoas que não sabem, que já estão progredindo, já estão no segundo degrau, muitas pessoas também desistem de falar em público, porque falam a si mesmas: antes eu não conseguia olhar para o público, depois eu aprendi a olhar, mas só que não enxergava. Agora que eu enxergo, eu me assusto, não nasci para isso. E ela já está no segundo degrau. Todos os grandes oradores já passaram por isto, até que chega o momento que você irá alcançar o terceiro degrau. É aquele momento em que você olha para o público, enxerga esse público e não mais se assusta. O que nós não podemos é desistir. Nós temos que ter como uma das maiores qualidades a determinação. Eu trabalho com um curso prático de comunicação verbal junto a empresas, ensinando empresários a falar em público. E um dos grandes problemas do empresário, de qualquer pessoa, é, de fato, a questão, o medo de falar em público. E o que se percebe, quando tenho 15 pessoas à minha frente, 15 alunos, é que no término do curso, as 15 pessoas terminam e falando bem. É um curso prático. Pessoas que acreditavam que não tinham condições, descobrem no transcorrer do curso que tinham condições sim. Todos nós nascemos para falar em público. Pessoas que dizem assim, até nesses cursos práticos que ministro: Kinder, eu acho que o meu caso é diferente, eu venho fazer esse curso porque alguma coisa eu devo aprender, mas eu tenho um trauma. As pessoas gostam de dizer isso, né? Eu nem tenho medo, o meu problema é pânico, eu não consigo mesmo falar em público. Eu digo à pessoa: continue com esse pânico, que você vai terminar o curso falando bem em público. E não trabalhe o trauma, não. Faça a própria pessoa descobrir que ela tem qualidades. Joana de Ângeles disse que as qualidades já estão latentes em cada um de nós. Nós somos filhos de Deus, já pensaram o que é isto? Não cabe ao homem criar qualidades, elas já existem. Cabe a cada um de nós desenvolver essas qualidades. A centelha divina já está em nós, não precisamos colocá-la. Cabe a cada um de nós transformar essa centelha divina numa chama. Então tudo fica mais fácil, pois potencialmente nós podemos muito. Procurem ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, um pequeno texto que fala sobre a fé humana e a fé divina. Lá diz o seguinte: se o homem soubesse de suas faculdades humanas, está se referindo nada à ajuda espiritual, a coisas diferentes de nossas faculdades humanas. Se o homem soubesse utilizar plenamente de suas faculdades humanas, ele realizaria prodígios que muitas vezes julga ser impossível de serem realizados. Então nós temos que acreditar que podemos fazer muito. Acredite nisso. Não é o medo que deve interferir no seu progresso na arte de falar em público. O que pode interferir é a sua falta de coragem. Então procure ser uma pessoa corajosa, determinada e vença etapas. Não queira, se você nunca falou em público, já amanhã fazer uma palestra de 40 minutos. Vá devagar. Comece, por exemplo, a ler, que já é uma grande coisa, no seu grupo de estudo, a ler um evangelho, sem explicar, só ler. Depois de práticas sucessivas, você saberá ler a desenvoltura. Aí depois é um segundo momento. Tem pessoas que levam um longo tempo para chegar a esse segundo momento, não tem problema, varia de pessoa a pessoa. Onde você poderá ler e comentar, com dificuldades, com friozinho na barriga, com tremores, mas você percebe que é possível. Continua insistindo até que um dia irá perceber que consegue ler e bem comentar. Aí você já pode passar para a etapa seguinte. Fazer uma palestra de 3 minutos, escolher um tema, falar sozinho em casa várias vezes, utilizar de técnica,
falar para os amigos e depois lá no centro espírita falar 3 minutos num grupo de estudo. Aí um dia que você percebe que já está falando bem em 3 minutos, vá para uma outra etapa, tente falar 5, 10, pronto. Apareceu o comunicador. O problema é que muitas pessoas se atiram de forma muito rápida a falar em público. Ainda não estão preparadas e já querem ter um público à sua frente. Não é assim. Nós temos que extrapolar os nossos limites, sim, pois assim iremos crescer. Mas nós devemos também respeitar os nossos limites temporários. Se hoje estamos na 5ª série, não queiramos nós resolvermos um exercício da 8ª série. Não iremos conseguir. Mas nós deveremos ser persistentes, determinados, passaremos para a 6ª, depois para a 7ª. Um dia chegaremos à 8ª série. Aí sim, conseguiremos fazer o que antes não conseguíamos. Nós conseguimos fazer tudo o que nós quisermos. Jesus disse que vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E colocou uma condição: se quiserdes, basta querer. Olha, pessoal, quem está falando aqui à frente era uma pessoa que aos 17 anos, 16, tinha medo do mundo. Eu andava pelas calçadas lá da minha cidade, olhando para o chão com medo dos outros. Jamais alguém poderia imaginar que eu poderia estar falando um dia sobre comunicação. Quando eu tive a minha primeira namorada, foi ela que me conquistou. Um gostava do outro, mas nenhum tinha coragem de se aproximar. E a maneira dela me conquistar foi através de carta. Ela mandou uma carta me pedindo em namoro. Estava doido para aceitar, mas levei 1 mês para tomar uma decisão. 1 mês. E essa decisão foi escrever outra carta, em vez de me aproximar da menina. E depois, para ter o encontro, teve que existir uma terceira pessoa que empurrou nós dois para nos encontrarmos. Se ia a um baile, tinha medo de atravessar o salão. Parecia que todos estavam olhando para mim. Foi quando aos 18 anos eu fui para São Paulo. Mudei para São Paulo e disse a mim mesmo: eu vou mudar minha vida. Eu disse: eu vou mudar. Eu não disse: eu acho que vou mudar a minha vida. Mudei. Fiz um curso de comunicação verbal do professor Admir Ramos, na época, isso em 1970. Que era o melhor da época. Aquele curso modificou a minha vida. Dali a alguns anos eu estava dando aula num cursinho, no curso Objetivo em São Paulo, para 300, 400 alunos. Era outra pessoa. Então, se nós quisermos, nós podemos muito. Podemos. Basta querer. Agora, para ser divulgador espírita, é importante saber falar em público. Ou melhor, é importante falar em público, senão não existe o comunicador. Mas é fundamental comunicar-se com o público. Falar em público é uma coisa, comunicar-se com o público é diferente. Vamos entender bem essa questão da palavra importante e da palavra fundamental. Vamos imaginar todos nós num banquete. À frente de cada um suculento prato, um pedaço de carne, vamos imaginar, e os talheres. Só que à minha frente, por azar, não tem a carne, só os talheres. Será que eu vou conseguir alimentar-me? Certamente que não. Agora eu vou imaginar uma outra situação. À minha frente, a carne, mas sem os talheres. Será que eu vou conseguir alimentar-me? Sim, mesmo que faça feio. Eu vou pegar aquela carne ali com a mão, cortar ela com os dentes, se eu tiver fome, e vou comer. A carne, nesse exemplo que eu dei, ela é fundamental. Os talheres são importantes. O importante e o fundamental se complementam. Nós não vamos excluir o importante nem o fundamental. Mas nós precisamos ter o importante e o fundamental complementando-se. Precisamos dos talheres e da carne. É importante falar em público? É. Mas é fundamental comunicar-se com o público.
E a gente só consegue a comunicação quando o público sai após a palestra fazendo reflexões. Muitas vezes o público até nem age de acordo com o propósito do orador, mas a semente foi lançada. A reflexão está presente. Um dia aquela semente irá germinar. Mas como atingirmos a comunicação? Através de técnica. Nós precisamos na fala ter uma sequência. Percebam que uma boa redação tem início, meio e fim. Uma boa fala também precisa ter início, meio e fim. Que nós podemos substituir essas 3 etapas por introdução, assunto central e conclusão. Introdução, assunto central e conclusão. A introdução é o tema desenvolvido. O assunto central é o tema desenvolvido. É no assunto central que aparecem os argumentos. É no assunto central que alcançamos a nossa meta. Mas perceberam que o assunto central é a fase intermediária? Antes é necessária a introdução. Antes é importante nós captarmos a atenção do público, fazer com que as mentes fiquem abertas para dali a pouco aparecer o assunto central. Muitos oradores já entram no assunto central, já chegam aqui desenvolvendo o tema em si. É a forma errada. É preciso fazer uma introdução, fazer com que o público tenha interesse em ouvir-nos. Como? Uma das melhores maneiras é contando uma história. É fazer uma ilustração. Todos nós gostamos de ouvir histórias. Percebam que a maioria das palestras de Divaldo Pereira Franco tem como início uma história. Pois quando o orador conta uma história, nós passamos a enxergar cenas. Nós enxergamos quadros mentais. Nós entendemos com facilidade. Interessamos-nos pelo assunto que dali a pouco irá aparecer. Vamos valorizar a introdução. Você vai preparar uma palestra, pense antes. Que artifício ou que recurso irei utilizar para captar a atenção do público? Para logo no início da fala, o público envolver-se inteiramente. Esse exemplo que eu dei é um dentre vários. Se você comprar um bom livro de comunicação verbal, irá perceber que todos os livros trazem uma técnica denominada esquema retórico. E você irá aprender neste livro diversos recursos para captar a atenção. Eu estou citando o mais importante, que é contar uma história. E felizmente na literatura espírita nós temos muitas e muitas histórias em diversos livros. Basta procurar. Nós iremos achar. Óbvio que a história precisa ter relação com o tema. Portanto, na introdução, para captar a atenção, você pode contar uma história. Depois você entra no assunto central. É quando aparecem os argumentos. E eventualmente você pode até contar uma outra historinha. A história é sempre bem-vinda para reforçar os argumentos. Desenvolveu o assunto central, atingiu a sua meta. Antes de terminar, faça um resumo. Tudo o que você falou precisa ser resumido. O público precisa ter em sua mente uma síntese do que foi dito. Muitas vezes o orador espírita, de forma correta, age assim, quase no final, quando faz a síntese. Meus irmãos, o que eu acho bastante importante que todos levem para casa, como o assunto principal do que aqui foi dito aí resume em poucas palavras a essência de tudo o que foi dito. Então vejam, antes da conclusão, necessária uma síntese, um resumo. Depois vem o em si. É quando você termina dizendo uma frase forte e objetiva. A última frase é aquela que fica ressoando na mente dos ouvintes. Ela tem um valor especial, especialíssimo. Você deve, no seu preparo prévio, procurar essa última frase. Vou terminar com esta frase, ou com esta poesia. Quem tiver facilidade para terminar com a poesia, com um poema relacionado com o tema, ótimo. Mas se não tiver, termine com uma frase boa.
Mas vamos imaginar que você, no seu preparo prévio, até colocou em sua mente aquela frase boa, mas no momento de pronunciá-la, esquece. Não se lembra. Não enrole o público. Termine com outra frase. Valorize a sua voz. Fale com firmeza, como se a frase fosse muito boa. Porque a voz dá beleza à frase. Uma frase que eventualmente pode até não ser boa, se você souber bem pronunciá-la, irá valorizá-la. O que você não pode se esquecer, a última frase, é ficar, como disse há pouco, enrolando o público. Quem já não ouviu palestra, onde o orador parece que vai terminar e não termina. Parece que vai terminar e não termina. Quando ele fala finalmente, aí nós respiramos, né? Finalmente, meus irmãos. E ele esquece do finalmente e continua. Ele está muitas vezes procurando aquela última frase. Não faça isto. Uma das grandes qualidades do comunicador é a concisão. O que é ser conciso? É o contrário de ser prolixo. É falar o necessário e o suficiente. E eu não disse que ser conciso é falar pouco. É falar o necessário e o suficiente. Se o tema exigir 50 minutos, fale 50 minutos. Mas se o tema exigir 50 minutos e você falar 70, deixou de ser conciso. Então, é preciso ser conciso. Como seremos concisos? Seguindo esse esqueminha. Fazendo a introdução, o assunto central e a conclusão. Aí seremos concisos. Tenha certeza que a concisão irá aparecer. Não basta a técnica. Para a comunicação ocorrer, nós precisamos de utilizar dos denominados veículos da comunicação. Um dos veículos da comunicação é o vocabulário. Precisamos utilizar do vocabulário. É o vocabulário que vai propiciar o conteúdo. E devemos ter cuidado com o que falamos. Pense um pouquinho o que significa a expressão, a frase, antes de mais nada. Pense um pouquinho. Você chega aqui à frente e diz, meus amigos, antes de mais nada, então vai embora. Antes o quê? De mais nada. É uma frase que, em termos de estrutura lógica, ela está errada. Antes de mais nada. Poderia dizer, antes do assunto que tenho a tratar, antes da palestra que irei desenvolver, mas antes de mais nada é uma frase que, em termos de estrutura lógica, ela está errada. Mas atenção, pode continuar cometendo este erro. É uma frase que já está incorporada em nosso vocabulário. O bom de qualquer língua é que quem faz a língua é o povo. O que hoje é errado, amanhã será certo, se o povo insistir no erro. Então esta frase, ela já é normalmente utilizada. Eu procuro evitá-la por uma questão pessoal, pois é uma frase que nada diz, antes de mais nada. Mas podemos continuar utilizando, sim. Mas nós não podemos cometer alguns erros, que são erros mesmo. Por exemplo, irei pronunciar uma palavra agora de forma correta. A grande maioria pronuncia essa palavra de maneira errada. O correto é falar subsídio. Subsídio. E não subsídio, como a maioria fala. O correto é falar, nós recebemos subsídios do alto. Aí está certo. Se você observar, por exemplo, um programa jornalístico na Rede Globo, SBT, em qualquer outra, perceberá que o apresentador sempre irá falar, de forma correta, subsídio, subsídio. Mas de vez em quando nós ouvimos alguns comunicadores que falam subsídio, é a forma errada. Vamos aprender a falar subsídio. Não vamos pronunciar a palavra menos, porque ela não existe. Menos gente, isso não existe. Menos gente, menos pessoas, menos inflação. Faço questão de falar bem. Já falou errado. Porque a palavra questão, como a palavra menos, também não existe. Faço questão de falar bem. Portanto, nós temos que nos preocupar
com o nosso vocabulário. Mas é importante dizer, eu já disse e repito, que quem faz o vocabulário é o povo. Há um tempo atrás existia o pronome de tratamento vossa mercê, que o povo transformou com o tempo em vos mercê. Depois esse mesmo transformou vos mercê em você. E agora está transformando você em C. Você vai no centro amanhã? Só que essa palavrinha C ainda não está incorporada em nosso vocabulário. Como a gente sabe disso? Se todos estão falando. Ela ainda não consta de nenhum dicionário bom. Quando passar a constar, nós podemos utilizar, mas por enquanto vamos falar à frente do público, você. Informalmente, tudo bem, podemos falar C, mas à frente do público, você. Olha, pessoal, os linguistas dizem que não existem erros quando alguém fala. E se a pessoa aprendeu a falar daquela maneira, é porque ela é produto do seu meio. Como nós podemos dizer que ela fala de forma errada, se o meio ensinou ela a falar daquela maneira? Os gramáticos não concordam. Se nascemos no Brasil, a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Nós temos que, por obrigação, conhecê-la. Se o indivíduo não tem como desenvolver-se em relação à língua portuguesa, o Estado tem por obrigação atingir esse objetivo. Nós vamos ficar com os linguistas ou com os gramáticos? Com os dois. Sabendo que, de vez em quando, iremos errar, devido ao fato de sermos produtos do meio. Mas que devemos procurar acertar, como os gramáticos querem. Então, aí está a receita ideal. Procurar acertar, sabendo em quando iremos errar. Pois a nossa língua é bastante ilógica. A criança que fala eu fazi, utiliza de uma lógica perfeita, pois ela fala eu comi, ela fala eu caí, ela fala eu bebi, vai ter que falar eu fazi. E aí nós temos que explicar que não é eu fazi, é eu fiz, temos que explicar. Mas a nossa língua é ilógica, por isso de vez em quando iremos errar. Mas vamos procurar acertar, comprando um bom livro, conhecendo a nossa língua, desenvolvendo o prazer da leitura. Passaremos com o tempo a ter um bom vocabulário. Portanto, um dos veículos da comunicação é o vocabulário. O segundo veículo é a expressão corporal. Nós falamos com o nosso corpo. Existe a denominada comunicação não verbal. Tão e muitas vezes até mais importante do que a comunicação verbal. Porque nós falamos de fato com o nosso corpo. E um grande problema de quem começa a falar em público é o que eu faço com as mãos. Onde eu coloco as mãos? Esse é um grande problema. Normalmente a pessoa reza para ter uma mesa à sua frente, porque ela coloca as mãos ali e não tira mais. Só que acaba perdendo em expressividade. E o bom comunicador precisa ser expressivo. A forma correta de utilizar-se das mãos é manter os antebraços à altura da linha da cintura, como eu estou agora, e deixar as mãos livres, para os gestos aparecerem. Você não precisa aprender a gesticular. Até tem livros que ensinam, mas no meu entendimento é errado você aprender. Senão, você irá perder a naturalidade, será um autômato aqui à frente. Tem livros que ensinam como unir os dedos quando apontar para o alto ou para o coração. Isso é coisa de 30, 40 anos atrás. Hoje o bom comunicador é aquele que conversa com o público, que gesticula à sua maneira e naturalmente. Então deixe as mãos livres, que os gestos irão aparecerem. Mas será que irão mesmo? Será que eu não estarei me forçando, mantendo os antebraços à altura da linha da cintura? Não, pois este é o nosso procedimento natural quando conversamos numa conversa informal. Pode perceber nos momentos de intervalo, se você está conversando com alguém, ou uma pessoa conversando com outra, como naturalmente você ou a outra pessoa mantém os antebraços à altura da linha da cintura. Se você está ouvindo, você fica assim. Mas se você vai falar, você ergue os antebraços e os gestos aparecem. Você está ouvindo aqui, aí você diz, olha, não concordo com você não, isso que você acabou de dizer, os gestos aparecem.
Por que à frente do público, então, vamos ficar dessa maneira? Porque nós somos inseguros ainda, é natural. Não vamos querer segurança total numa primeira apresentação. É errado à frente do público falar desta forma, ou assim, ou com as mãos nos bolsos. Quem fica com as mãos nos bolsos, acaba gesticulando com as mãos nos bolsos aqui, olha. Fica algo meio esquisito, porque os gestos são naturais. Evite cruzar os braços e deixe as mãos soltas. Você não deve, já disse, repito, aprender a gesticular, mas você precisa eliminar vícios. Tem pessoas que gesticulam de forma muito exagerada, então você precisa ater-se a isto e corrigir-se para ter uma gesticulação natural que acompanhe a sua mensagem. Aí, de fato, você estará sendo expressivo. Em termos de expressão corporal, você precisa bem posicionar-se, ficar aqui à frente com as pernas próximas e os pés paralelos, até para ter uma condição, uma postura física mais agradável, para não se cansar. Não deve conversar aqui à frente, descansando o corpo sobre uma das pernas, assim, né? Uma postura deselegante. E quem assim age acaba dançando aqui à frente. Fica um tempo assim, depois assim. Uma hora o microfone está aqui, outra hora está do outro lado. Então, mantenha as pernas próximas e os pés paralelos. Não tão próximos, para você não perder o equilíbrio, né? De tal forma que você fique bem. Em termos de expressão corporal ainda. É importante falar com o rosto. Se você está transmitindo uma notícia alegre, esta alegria precisa estar presente no seu rosto. Se a notícia é triste, essa tristeza também. Mas como? Basta colocar sentimento na fala. A regra básica da comunicação, repito, é colocar sentimento, é falar com emoção. Se a emoção estiver presente, haverá sintonia entre a mensagem que você está transmitindo e a sua expressão facial. Coloque sentimento que a expressão facial irá aparecer. Aí está a importância da expressão corporal. Nós falamos com o nosso corpo. A comunicação não verbal, ela é muitas vezes até mais importante do que a comunicação verbal. E o último veículo da comunicação é a voz. A voz é o nosso instrumento da fala. E nós devemos aproveitar bem desse instrumento. A voz, se não for bem trabalhada, altera o sentido da mensagem. Você pensa que está dizendo algo e o público está entendendo outra coisa. Mas como trabalhar bem com a voz? Aplicando a regra básica. Vejam só, tudo se resume à regra básica, com exceção da técnica, introdução, assunto central e conclusão. Coloque sentimento, que a voz terá sintonia com a mensagem a ser transmitida. Eu disse há pouco que a voz, ela pode alterar o sentido da mensagem. Uma mesma palavra, se você utilizar de uma determinada entonação uma vez, outra entonação outra vez, você muda o sentido dessa palavra. Uma coisa é a mulher falar para o marido, por exemplo, benzinho. A outra é benzinho. Quer dizer, a palavra é a mesma, mas sentidos diferentes. Então coloque aqui à frente sentimento para a frase adquirir a mensagem que você quer que ela adquira. É preciso à frente do público colocar ritmo na comunicação. É o denominado ritmo da voz, ritmo da fala. Mas o que é o ritmo da voz? É a alternância da intensidade, do volume. Falar às vezes mais alto, outras vezes mais baixo. A alternância da velocidade. Falar às vezes mais rapidamente, outras vezes de forma mais lenta. E colocar pausas adequadas. Mas como conseguir tudo isto? Aplique a regra básica, esqueça do que eu acabei de dizer. Coloque sentimento, que a velocidade irá aparecer no momento certo, que a intensidade da voz, mais acima ou mais abaixo, também irá surgir. Então coloque sentimento e valorize a pausa. Nós podemos dizer que a pausa é até mais importante do que a palavra. Se você não utilizar da pausa adequadamente, não irá valorizar o que precisa ser
valorizado, enfatizado na frase. Mas como utilizar corretamente da pausa? Aplique a regra básica. Perceberam que em relação à voz, tudo se resume numa só regra: falar com sentimento. Falando com sentimento, o ritmo da voz irá aparecer. Portanto, nesta rápida exposição, eu falei sobre a questão medo de falar em público, que é natural. Que você não deve colocar este medo como empecilho para desenvolver-se em relação à arte da comunicação. Precisa sim adquirir coragem para vencer esse medo, para dominar este medo. E ir em etapas gradativas, constantes, até um dia ser um comunicador. Falei também sobre o esquema retórico, a sequência que você deve obedecer para alcançar a comunicação. E sobre os 3 veículos da comunicação: o vocabulário, a expressão corporal e a voz. É preciso, para o bem da doutrina, que você diga a si mesmo: eu nasci para falar em público. Parar de dizer: eu não nasci para falar em público. Tem pessoas que têm um determinado pensamento firme e não fazem reflexões sobre este pensamento. Nós temos que, em nossas vidas, fazermos reflexões. Mudar o nosso pensamento, mudar o nosso hábito. Nós só crescemos adquirindo novos hábitos, tendo pensamentos diferentes. Não é vantagem alguma a pessoa dizer: eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Que pena, nós não podemos ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Heráclito disse certa vez, um filósofo grego, que a única coisa permanente é o estado de mudança. Nós temos que mudar sempre. Se hoje comunicadores, tudo bem, amanhã ou no próximo ano poderemos ser. Vamos tirar de nossa mente aquele pensamento firme. Nós temos que ter pensamentos que mudam com o passar do tempo. Vou contar uma historinha só para reforçar essa questão de pessoas que têm um determinado pensamento, como: não nasci para falar em público, e nunca fazem reflexões. Continuam a pensar da mesma forma e pronto. Havia um casal recém-casado. O marido percebeu que a mulher, quando ia assar o lagarto, aquela peça do boi, aqui o nome é lagarto também, né? Peça do boi, porque conforme o lugar é diferente. Ela cortava as pontas. E assar cortava as pontas. Ele estranhou, nunca viu cortar as pontas, para quê? E perguntou a ela: por que você, quando assa o lagarto, corta as pontas? Ah, ela respondeu: porque minha mãe fazia assim. Mas por que sua mãe fazia assim? Não sei, ela fazia assim, continuou fazendo. Bom, vamos perguntar para a sua mãe então. E um dia aconteceu deles se encontrarem com a mãe, e a filha perguntou: mãe, por que a senhora, quando assa lagarto, corta as pontas? Ela falou: ah, minha filha, porque minha mãe fazia assim. E ela insistiu, a filha: mas por que a avó fazia assim? Não sei, filha. Ela fazia assim, eu continuei fazendo. Felizmente a avó estava viva ainda, então dava para perguntar a ela. Um dia a neta encontrou-se com a avó: vó, por que a senhora, quando assava lagarto, cortava as pontas? Ah, minha filha, porque a minha vasilha era muito pequena. Olha, pessoal, essa historinha serve para reforçar essa tese que estou defendendo aqui, que nós temos que fazer reflexões. Nós não podemos mais continuar dizendo a nós mesmos: eu não nasci para falar em público. Por que não nasci? Ah, porque eu não nasci. Mas por que eu não nasci? Eu não tenho o dom. Quem é espírita sabe que o dom pode aparecer nessa vida. Quintiliano disse certa vez que os poetas nascem, os oradores se fazem. Se você quiser ser poeta, só se já nasce. Senão, no máximo, conseguirá fazer algumas rimas, mas colocar sentimento num texto, ser poeta, só se já nasceu poeta. Mas os oradores se fazem. E Quintiliano foi um professor de oratória, ele pôde afirmar esta frase com propriedade. Se hoje você não é orador, você poderá ser, se quiser. Não vamos esquecer jamais daquela frase de Cristo que disse: vós podeis fazer
tudo que eu faço e muito mais, se quiserdes. Fica aqui um recado final para o bem da nossa doutrina espírita. Queira ser um orador espírita. Muito obrigado a todos. Companheiros, bom dia. Vamos passar agora para as perguntas verbais. O esquema, né, é o mesmo dos outros estudos. Nós vamos começar pelo nosso lado esquerdo. Vamos procurar, assim, como nós temos 30 minutos nessa primeira etapa, nós vamos atender as perguntas de 3 companheiros de cada coluna, tá certo? Então, vamos começar primeiro... O da frente primeiro, senhor. Primeiro, nós gostaríamos de cumprimentar o companheiro pela aula e fazer uma pergunta. O termo apenas mente você utilizaria num discurso? Primeiro, é um termo não popularmente usado, é um termo que quase não se ouve. Se é uma palavra correta, não sei, eu não usaria. Como desconheço se é correta e tem também a questão de que não é popularmente conhecida, eu não usaria. Eu não sei se precisaria identificar-se. O meu nome é Laureano dos Santos, do Centro Espírita Caminho da Verdade de Registro. É bom identificar-se. O nosso companheiro da frente também vamos pedir para que todos se identifiquem. Meu nome é Sebastião Euclides Minelli, Centro Espírita Astral Superior, cidade de Rio Claro. E a minha pergunta ao nosso companheiro seria o seguinte: numa exposição, quando aparece ali alguma pessoa inconveniente, ou seja, atrapalhando o bom andamento do trabalho do expositor, qual seria a conduta correta? Olha, na comunicação em público, existe o denominado ruído da comunicação, que em termos de linguagem de comunicação verbal, chamamos de ruído da comunicação. Ruído é tudo que atrapalha o comunicador, que não precisa ser necessariamente um ruído, isto é, algo com barulho. Barulho também atrapalha uma criança que está chorando, alguém que começa a falar alto. Mas, se houver movimento intenso, também atrapalha. Também são denominados ruídos. O orador precisa habituar-se com isto. Porque cabe ao dirigente fazer com que, o dirigente da casa espírita, fazer com que tais ocorrências não apareçam. Mas se aparecerem, o orador precisa habituar-se. Uma criança está chorando ali no meio, não cabe ao orador dizer: por favor, senhora, a senhora poderia ir lá na sala do evangelho, levar a sua filha? Não cabe, não cabe. Mas sim ao dirigente ir até lá e levar a criança para fora. Se nada for feito, precisa ter paciência. Eu já fui fazer palestras em lugares que crianças ficavam aqui à minha frente rodeando. Se eu soubesse disso, antes iria falar com o dirigente, como falei depois, com muito tato, mas falei. Se eu soubesse que tal coisa ocorria, né? Mas não sabia. Mas quando já estava lá falando, dali uns 10 minutos, uma criancinha chega aqui, começa a mexer no papel, põe para lá, e ninguém interferiu. Consegui ir até o final, mas atrapalha bastante. O que eu vou fazer com essa criança? Por favor, você dirige para lá. Aí se ela fala: não, eu quero ficar aqui, porque aumenta, como é que eu vou resolver? Né? Tá? Então, o dirigente que tem que atuar. Mais uma, atrás, companheiro, atrás. Bom dia, Daniel, do Centro Espírita Caminho da Verdade e Registro. Eu queria saber do senhor, o senhor não abordou o assunto do orador que leva para falar à frente, como ele deve se portar, quando ele não tem essa prática que o senhor tem de vir à frente e falar sem levar nada para lê-lo. Quando ele tem que ler, como é que ele faz? Olha, o que eu fiz aqui foi um resumo, então eu deixei de dizer muitas coisas, eu disse o essencial. O ideal é que o orador não leia à frente, a não ser quando você precisa ler uma parte do Evangelho, vamos deixar bem claro isso.
Nós podemos ler à frente do público, sim, lógico. Ler uma parte do Evangelho para depois fazer comentários. Mas tem muito mais valor em termos de absorção do assunto, em termos de concentração do público, uma fala onde o orador não leia. Porque a fala onde você lê, ela é destituída de vida, de vigor, por mais que você capriche. A fala de improviso ou a fala sem a leitura até admite erros. Quem fala sem ler erra, mas só que atinge mais o público. Agora, se tiver que ler, porque às vezes, por uma circunstância qualquer, precisa ler, precisa tomar alguns cuidados especiais. Por exemplo, colar atrás da folha uma cartolina, porque se você tremer, que é comum tremer, uma folhinha só irá aparecer aqui o tremor. Então coloque uma folha antitremor, né? Coloque uma cartolina mais grossa, porque assim o papel fica mais pesado e o tremor não irá aparecer. Deixe a folha posicionada de tal maneira que não fique à frente do público. São coisas elementares, mas a gente precisa dizer, você não pode falar assim, porque aí parte do público não está enxergando você, tá? Então você tem que deixar aqui de tal maneira que possa ler e possa comunicar-se visualmente com o público. Aconselho a não ter como meta fazer palestras lendo à frente do público, porque nós temos que aprender a falar sem ler. Ter um roteiro em cima de uma mesa, tudo bem. Onde de vez em quando você dá uma olhadela, tudo bem. Mas jamais pegar um papel na mão. Agora nós vamos passar para a segunda coluna. Nosso companheiro. Não está funcionando o microfone. Alberto, do Centro Espírita Caminho da Luz de Araraquara. Como nós devemos proceder, como a gente vê aí no caso na mesa, uma jarra com água. O expositor pode ou deve ficar bebendo se tiver sede? Quando o orador bebe água aqui à frente, ele já pede a atenção de parte do seu público. Por quê? Porque quem estava por sentir sede começa a sentir. E fica pensando que hora que vai ser o intervalo, em vez de ficar atento à fala do expositor. Você pode perceber que o Divaldo fala 1h30 e não bebe água, mesmo a água estando ali sobre a mesa. Então o orador, preferencialmente, não deve beber água durante a sua exposição. Passa sede aqui, mas não Mais deve. um companheiro lá no fundo. Gilmar, Centro Espírita Estudante do Evangelho, Divinópolis, Minas Gerais. A exposição interagindo o público é positivo? Pode colocar um pouco mais longe que o som acabou não saindo como deve. Coloca Perfeito. um pouco mais longe. A exposição interagindo o público é positivo? Eu não entendi. Interagindo, conversando com o público. Certo, interagindo eu entendi, mas o que você falou antes? A exposição. A imposição? Não. A exposição Exposição. interagindo. Ah, desculpa. Isso. O som aí não estava muito legal. A exposição interagindo. Isto é, o público se manifestando, o público perguntando, você conversando com o público, fazendo perguntas. É preciso saber fazer isto. Pois o público, muitas vezes, ele não está aberto a interagir. Muitas vezes o comunicador aqui à frente acaba criando uma tensão tal, porque o público pode ficar pensando, o ouvinte, e se ele perguntar a mim, eu nem sei o que dizer. Então vai depender do público que você tem à sua frente, um público seleto, vai depender da circunstância, do objetivo. Aí sim, a interação é boa. Mas numa palestra espírita aberta como esta, o ideal é não trabalhar com esta maior proximidade, em termos de perguntas, tanto de um lado como de outro. Bom? Moacir Junaí, do Centro Espírita Cristianismo de Vivo. Bom, agora, já é 5 horas, tenho que fazer uma palestra hoje. Poxa, vizinho me encheu a paciência, estou nervoso, baixo astral, como reagir? Obrigado. Olha, nós precisamos ter a sensibilidade de valorizar cada vez mais em nossas vidas o poder da oração. O comunicador espírita, ele deve estar
sempre orando. A oração tem que ser um hábito, não só o comunicador espírita, mas o espírita de forma geral. Esses dias, ministrando aula para um pastor evangélico, eu trabalho ministrando aulas, então a gente tem os mais diversos tipos de alunos. Ele disse que orava 7 vezes por dia. Que bom, que bom. Então nós temos que aprender a orar. Se está chegando o momento em que vamos falar em público e acontecem tantos problemas à nossa volta, nós temos que saber que a oração faz muito. E entendemos que o poder da nossa mente é infinito. Que conseguimos ter autocontrole, não obstante os problemas à nossa volta. Vamos orar, pedindo que Deus nos dê a tranquilidade necessária, que deixe aquele problema para ser resolvido depois da palestra ou amanhã, e tenha certeza que a ajuda espiritual não irá faltar, se fizermos a nossa parte. Sabendo orar, falar com o coração, colocar fervor, a tranquilidade estará presente. Eu só gostaria de avisar, se tiver mais, se der o tempo, nós retomamos as colunas novamente, tá certo? Meu nome é Marcelo, eu sou do Centro Espírita Emmanuel de Araminas, São Paulo. Eu uso como técnica, apesar de nunca ter feito um curso, a encerrar minhas palestras com uma história. Hoje eu aprendi que se inicia a palestra com a história, mas é errado eu fazer dessa forma, e eu uso muito o movimento em cima, me movimento muito na frente. É errado também isso? Olha, o ideal é encerrar com uma frase forte e objetiva, uma frase curta, forte e objetiva, porque a última frase é a que fica ressoando na mente do ouvinte. Se você terminar com uma história, mas ela conter no final aquela frase forte e objetiva, ótimo, pode continuar. Mas se for uma história longa, onde não termina com essa frase forte e objetiva, longa ou curta, você precisa só colocar uma frase forte e objetiva. A história ela é sempre bem-vinda. Em relação a movimentar-se aqui à frente, não é adequado, não é correto. Por quê? Primeiro porque as suas energias, em vez de serem canalizadas à qualidade da sua fala, são canalizadas também para o seu andar. Você se dispersa um pouco. E o público não gosta muito de ouvir oradores que falem à sua frente andando. Não é que você deva ficar aqui à frente de forma estática, feito uma estátua, não. Você pode, em dados momentos, ir para a frente, conversar aqui com essa parte do público, depois vir para cá, não tem problema. Mas procurar manter-se algum tempo no lugar, parado, não feito estátua, movimentar os ombros, movimentar o corpo, mas acostume-se a ficar mais parado, andando de vez em quando. O público irá estar muito mais atento e você irá notar que a qualidade da sua fala, que se já é boa, irá melhorar. Pois aí você joga toda aquela sua energia para falar naquele instante e não para andar. Lá no fundo. Constantino, Centro Espírita Nosso Lar de Ituverava, Estado de São Paulo. Eu gostaria de saber se a utilização de outros recursos, como audiovisuais, síntese no quadro, isso ajuda na fixação ou atrapalha a fixação do assunto? Ajuda. Porque se nós utilizarmos os recursos audiovisuais, por exemplo, um retroprojetor, uma transparência ali, a pessoa estará utilizando, o ouvinte, 2 sentidos. A audição, ouvindo o que o palestrante fala, e a visão, vendo o que está sendo falado. Então, os 2 sentidos irão fazer com que nós consigamos reter com maior facilidade o que está sendo dito. Só que é preciso saber a trabalhar com os aparelhos, com os que têm recursos audiovisuais. Por exemplo, no caso de retroprojetor, você tem que saber que a lâmpada não pode ficar sempre acesa. Sempre acesa. Pois você pode estar explicando aqui um assunto e o público olhando para a tela ou para a parede em momentos em que não deveria mais olhar para a parede. Então, você deve deixar a lâmpada acesa